Alô, galera, tudo bom? Obrigado pela presença de vocês aqui novamente no nosso canal Conhecimento em Movimento. Tá? Vamos voltar a falar da instalação e configuração do Windows 10 e vamos abordar alguns assuntos, né? Na aula passada a gente detalhou todos os assuntos que seriam abordados e hoje nós vamos simplesmente esmiuçar o primeiro assunto, que na teoria não só na teoria como na prática, é a preparação da instalação do Windows, né? Verificação de compatibilidade de hardware, né? E requisitos e compatibilidade de hardware e de software. Tá? E então nós vamos dividir isso em alguns subtemas que serão abordados aqui para que vocês consigam entender como funciona essas avaliações e o quanto de ganho vocês podem ter com esse tipo de atividade, né? Executando essa atividade que pode vir a facilitar a vida de vocês no dia a dia de implementação, de instalação, usar ferramentas Microsoft para poder ajudar vocês a solucionar o problema do seu ambiente de TI. Tá? Temos várias soluções, né? Então nós vamos determinar os requisitos e a compatibilidade de hardware e de software. Depois nós vamos optar por uma instalação limpa ou por uma atualização de sistema. Vamos ver qual é o melhor ambiente, como é que isso funciona, né? Onde que nós podemos melhorar a nossa efetividade no nosso trabalho. Ou seja, quando será mais objetivo fazer uma atualização limpa, quando será mais prudente usar uma atualização do sistema. Isso vai depender, cada caso é um caso, vai depender do que você tem instalado no teu sistema já pré-existente. Muitas vezes você tem uma aplicação que ela não vai conseguir instalar no Windows 10, mas você atualizando do Windows 7 ou do Windows 8.1 para o Windows 10, essa aplicação pré-instalada funciona. Tá? Então, tem várias possibilidades de você poder optar ou por uma ou por outra alternativa. Tá? Vamos determinar qual arquitetura e qual edição do Windows mais adequada para a sua necessidade. Tudo vai depender se você está num ambiente estudantil, se você está num ambiente doméstico, num ambiente corporativo, num home office ou numa empresa grande onde você tem um domínio. Então, para cada uma desses ambientes, você vai ter uma edição do Windows com custo diferente uma da outra e mais adequada ao seu ambiente, à sua necessidade. Se você tiver dispositivos móveis, um ambiente corporativo onde você tem uma alta criticidade de informação dentro desses notebooks, você vai ter uma edição própria com criptografia específica para manter seguro esses dados quando locomoção de um lugar para outro, ou seja, o usuário estiver se locomovendo de um lugar para outro com seus notebooks. Então você vai ter que optar por essa edição para poder manter esses dados críticos da empresa super protegidos caso haja um roubo, uma perda de equipamento. Então tem N opções que você vai precisar escolher uma edição ou uma arquitetura 32 a 64 bits, vai depender do que você já tem pré-existente, do que você quer manter, do que você está adquirindo novo, do que você tem de software legado. Então, cada caso vai ser um caso. Lógico, nós não vamos ter tempo aqui para estudar todos os casos, mas vamos tentar apresentar as soluções para a maioria dos casos possíveis. Tá? Depois nós vamos determinar como determinar requisitos para atender recursos de sistema. Ou seja, cada edição dessas que eu falei terão recursos extras. Tá? Você tem da versão mais simples, a versão mais completa, mais complexa, com mais recursos. E para isso, sim, o seu hardware, né, o seu dispositivo, ele vai ter que ter alguns recursos para atender, né? Ele vai ter que ter alguns requisitos, requisitos para atender esses recursos, para que esses recursos funcionem bem. Tá?
ou pelo menos que funcionem. Tá? Podem até não funcionar tão bem, mas pelo menos que funcionem. Então, isso nós também vamos avaliar, né? Depois nós vamos identificar uma estratégia para a instalação e o tipo de mídia que nós vamos utilizar nesse processo de instalação, qual processo nós vamos usar, qual tipo de mídia. Nós vamos usar o próprio DVD, vamos usar um memory flash, vamos usar um WDS, um System Center, um compartilhamento de rede, dando boot por um CD de pré-instalação. Então, tem várias possibilidades, várias opções que nós podemos utilizar nessa hora.